Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Continuação do capítulo 7. A natureza enganosa das sombras. Você já notou que, em certos períodos do dia, dependendo da posição da Terra em relação ao Sol ou à Lua, a sombra de um objeto pode fazê-lo parecer muito maior do que ele realmente é? Quando eu era criança, painéis finos cobriam as janelas da minha casa. Os matizes desses painéis eram opacos o suficiente para evitar o sol durante o dia, mas translúcidos para se ver objetos através deles, em especial à noite. Era possível recolhê-los a fim de que o sol entrasse ou fechá-los para ter privacidade. À noite, o luar ou até mesmo a luz da rua formava algumas silhuetas bem assustadoras por trás daqueles painéis. Para uma criança sozinha no escuro, aquelas sombras eram visões aterrorizantes. Quantas vezes você, ainda pequeno, confundiu o balançar de um galho com a mão de um homem se movendo devagar do lado de fora da sua janela? Você ficava deitado na cama, se tremendo de medo por causa da sombra de uma árvore inofensiva. O diabo, da mesma maneira, gosta quando temos receio de alguma coisa que não existe, como a sombra de um gigante e não do próprio. As sombras mudam a perspectiva das circunstâncias, fazendo tempestade em copo d'água, e muito barulho por nada. Todavia, os seus efeitos podem ser devastadores. Pense, por exemplo, nos problemas que poderiam surgir se você agisse influenciado pela visão de uma sombra ou de uma mentira ao achar que é odiado por todos no seu trabalho. Se você alimentar tal pensamento, não vai demorar até que alguém, sem intenção, diga ou faça algo que descompense você. Isso é como reagir a uma versão opaca e distorcida da realidade. Certa vez, li a história de um homem que acordou à noite e, ao olhar pela janela do quarto, viu uma figura sombria, na penumbra do luar, movendo-se em direção à casa. O vulto recuou alguns passos, porém, em seguida, continuou o trajeto rumo à residência. Totalmente desperto e com a adrenalina pulsando pelo corpo, o homem pegou uma arma no armário, abriu a porta dos fundos e atirou na figura ameaçadora. Ele esvaziou todos os cartuchos do rifle, mas o vulto continuava a se mexer. A esposa acordou com o barulho dos tiros e correu para a porta. Ela se irritou com o marido, pois ele tinha acabado de deixar o seu melhor vestido cheio de buracos. A peça estava secando no varal. Essa é uma história divertida, mas as situações que nos apavoram na vida, mesmo sendo imaginação, não têm graça. Na verdade, embora não passem de interpretações errôneas, as imagens feitas de fumaças e reflexos podem arruinar a vida das pessoas. Precisamos aprender a nos render e a ficar firmes na verdadeira palavra de Deus. Somente assim será possível navegar pelas sombras que nos roubam o foco e nos fazem perder o rumo. Identifique os pontos fortes e os fracos do seu gigante. Quem quer ser um vencedor de gigantes precisa identificar os pontos fortes e os pontos fracos do seu oponente. Lemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2:10, parte C e 11. O nosso inimigo, o diabo, leva vantagem sobre nós quando ignoramos os seus esquemas, isto é, os seus modus operandi, modo de agir. A única maneira de reconhecermos tais métodos e de enfrentá-los é pelo conhecimento da palavra de Deus, da nossa identidade em Cristo e do Espírito Santo, o poder que habita em cada um de nós. É por isso que insisto com veemência que é importante ler, estudar e meditar na palavra. Se mantiver esta prática,
você terá uma vida cristã vitoriosa. No entanto, quem não a desenvolver ficará perdido ao ser confrontado por gigantes. Vou ilustrar esta verdade com um exemplo do cotidiano. Qualquer treinador sério sabe que, para ser vitorioso, precisa conhecer as qualidades e as falhas do time adversário. Por isso, ele assiste a horas de gravações das partidas, a fim de identificar as jogadas favoritas e os melhores lances do oponente, além das fraquezas, o tendão de Aquiles. Ao se preparar para uma importante partida, o treinador deve usar o que aprendeu para fortalecer a própria equipe contra as habilidades do adversário, explorando também as debilidades dele. Você pode notar que um time nunca ataca a outra equipe no que ela é forte. Pelo contrário, os esportistas se beneficiam do ponto de vulnerabilidade do oponente. É preciso reconhecer, portanto, as forças e fraquezas do maligno, bem como as suas próprias habilidades e deficiências. É necessário enfatizar os seus talentos e trabalhar as suas falhas contra os ataques de Satanás. Conforme já dito, o maligno é hábil em enganar, distrair e seduzir, afastando as pessoas da palavra de Deus e da esfera da fé. Se ele conseguir fazer com que a pessoa comece a duvidar das Escrituras ou a questionar a própria fé, ela será derrotada com facilidade. Todavia, quando você prende o diabo no domínio da fé e da confiança, declarando sem vacilar o que está escrito, ele não é páreo para você, nem para o poder da palavra. Conheça as suas armas espirituais. Lembre-se do que Jesus disse no Evangelho de João: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5, parte B. Isso significa que, se estiver afastado de Jesus, o Verbo vivo, você perderá o embate contra os gigantes da vida. Por isso, o próximo passo a fim de se tornar um vencedor de gigantes é saber quais são as suas armas espirituais. Nosso arsenal espiritual está enumerado em Efésios 6, do 10 ao 18, e cada um daqueles componentes da armadura ou da artilharia está conectado de maneira essencial às Escrituras. O verso 17, por exemplo, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que, quando a palavra do Senhor faz morada em nosso íntimo e a declaramos pela fé, ela se torna algo poderoso. Mas não basta anunciar qualquer versículo para produzir essa força capaz de derrubar gigantes. É preciso declarar a Escritura certa para alcançar esse objetivo. Inúmeras vezes presenciei pessoas enfrentando grandes dificuldades, sem munição espiritual no arsenal para suprir a necessidade delas. Já vi indivíduos que precisavam ter a saúde restaurada, por exemplo, porém estudavam incessantemente sobre o fim dos tempos na Bíblia. Eles eram versados em escatologia, mas não eram capazes de citar de cor um só versículo sobre cura. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto acerca da importância de acreditar e professar aquilo que se crê. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios 4,13. Muitos de nós estamos familiarizados com o que Jesus disse sobre crer e professar. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Essa passagem evidencia a importância do princípio de crer e professar. Entretanto, igualmente primordial é conciliar o que confessamos e no que acreditamos com a nossa necessidade.
Em outras palavras, crer e declarar que pelas suas feridas fostes sarados, 1 Pedro 2,24, parte C, não ajudará muito se o seu desespero for na área financeira. Imagina que você tenha um rifle calibre 30, mas apenas munição calibre 20. Apesar de eficaz, o projétil não serve para sua arma. Para todos os efeitos, daria no mesmo se você não tivesse rifle algum. Precisamos da munição adequada, ou seja, do versículo certo, para usar na arma, crer e professar a palavra de Deus. Para cada confronto, uma arma. Em vez de exercitar a autoridade dada por Deus, os cristãos costumam levar as suas dificuldades para reuniões de oração. Quem precisa de dinheiro extra para cumprir algumas obrigações financeiras, por exemplo, talvez não precise frequentar uma reunião, mas sim ordenar que Satanás tire as mãos dos seus proventos e depois liberar os espíritos ministradores, anjos, a fim de que consigam o valor desejado. Vê Lucas 10,19 e Hebreus 1,14. Talvez seja necessário dizer aos anjos: em nome de Jesus, vão e tragam o dinheiro. Ou então seja o caso de simplesmente manter-se firme ao escrito em Filipenses 4,19, ou em algum outro versículo de igual teor. Ao contrário de orar durante horas intermináveis, é capaz de que seja preciso apenas plantar os pés na palavra do Senhor e declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Não me entenda mal, eu não sou contra orar, afinal, essa prática é poderosa e devemos lançar mão delas mais vezes. Em alguns momentos, porém, não precisamos de extensas horas de oração, mas sim de dar um passo de fé e agir de acordo com o que professamos. Davi não participou de um encontro de intercessão antes de enfrentar Golias. De certo, tinha uma vida de oração enquanto cuidava do rebanho do pai. Deus também não convidou os israelitas para uma reunião de oração antes de entrarem na terra prometida. O Altíssimo simplesmente estabeleceu o plano e instruiu seu povo a obedecer e a confiar no planejado. A prece tem um papel essencial na vida do servo de Deus. Precisamos orar incessantemente para manter a caminhada espiritual com o Senhor e estar em sintonia com o seu espírito. Todavia, nem todo o clamor do mundo pode substituir a obediência, o ato de dar um passo de fé e de agir conforme o declarado pelo Altíssimo nas Escrituras. Ative as suas armas. Ler e estudar a Bíblia, meditando nela até o seu coração encher-se da verdade, é muito importante. No entanto, a palavra de Deus que permanece no íntimo, sem ser declarada, não tem efeito contra as tribulações. Por isso, a próxima etapa a ser realizada, a fim de se tornar um vencedor de gigantes, é ativar as suas armas. O diabo não é páreo para um cristão, cujo arsenal está repleto de artilharia espiritual e que o usa para derrotar o gigante que afronta a sua vida. Carregado de fé, mas sem poder de fogo. Quando estava no exército, eu treinava com um rifle semiautomático. Durante o treinamento, tivemos de aprender tudo sobre aquela arma. Foi preciso conhecê-la por dentro e por fora. Aprendemos como limpá-la, carregá-la e, o mais importante, atirar com ela. Para carregar este tipo de rifle, é preciso abrir o pente antes de inserir o cartucho de munição. Entretanto, o carregador precisará ser liberado para que o projétil entre no cano. Ou seja, você pode carregar a arma, engatilhá-la e ainda assim não ter como disparar um tiro sequer. Em outras palavras, você tem em mãos um rifle carregado, mas completamente inútil se não for ativado de modo adequado. Como pode perceber, não basta ter uma arma, é preciso saber como ativá-la para poder usá-la. Da mesma maneira, não basta ter fé,
devemos aprender a colocá-la em prática para vencermos as tribulações. É preciso desenvolver um espírito de fé, acreditando na palavra de Deus e a declarando. O meu pai me deixou um legado de fé porque ele sempre viveu com convicção. Como Caleb, meu pai perseverou em seguir o Senhor. Ver Números 14:24. Derrotando gigantes e tomando posse das promessas do Altíssimo diante das situações extraordinárias. O que ele ministrava de púlpito e no material de ensino era aplicado na própria vida. Você nasceu para derrubar gigantes, portanto, também pode transmitir um legado de fé para os seus filhos e netos. Nenhuma adversidade pode abater quem sabe usar a própria artilharia espiritual, crendo e declarando a palavra de Deus pela fé. Para se tornar um vencedor, confesse as Escrituras sem cessar, ousadamente, enfrentando o gigante e os vendo cair destruídos diante dos seus olhos.